Olá, pessoal. Graça e paz a todos da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Olha só, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e a Bíblia é a palavra de Deus. E o que eu quero falar com você hoje, que está me ouvindo, é que tem muitas coisas que foram passadas para nós de maneira equivocada. Um exemplo disso, é o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é para todas as pessoas? Ele é para todas as pessoas, sim, é isso que a Bíblia fala. Mas não é exatamente o que está acontecendo. Algumas igrejas, algumas pessoas, instituições, sei lá, eles se apossaram do Espírito Santo. E eles falam muitas coisas sobre o Espírito Santo. E é como que se o Espírito Santo fosse para algumas pessoas, como que se a pessoa tivesse que se qualificar para receber o Espírito Santo. E eu quero mostrar aqui para você, dentro da palavra de Deus, das Escrituras, o que é que a Bíblia diz. Porque isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Lá no livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, os discípulos de Jesus, eles, não somente os discípulos, mas as pessoas que estavam ali reunidas, né? Eles receberam, eram discípulos também. Quando a gente fala os discípulos, a gente lembra dos 12, mas não era só os 12, né? Tinha os 12, mas tinha outros discípulos também, que aqueles 12 eram os líderes, eles eram os principais, os líderes. Enfim, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo desceu lá e eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e Deus fez maravilhas no meio deles e tal. Mas aí o que acontece? Eu estou aqui no livro de Atos, no capítulo 10, e somente no capítulo 10, a partir do versículo 44, é que tem até um título aqui que diz assim: o Espírito Santo desce sobre os gentios. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo é para todas as pessoas. Só que os discípulos, o que eles fizeram? Eles guardaram o Espírito Santo só para eles. E eles ficaram ali entre eles, com o Espírito Santo e tal, e recebendo as maravilhas de Deus. E aí, o Pedro, o apóstolo Pedro, ele era o líder da igreja. E aqui no capítulo 10, aqui, eu não vou ler tudo para não ficar, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. No capítulo 10, o Pedro teve uma visão. Ele teve uma visão de alimentos que era proibido comer. E Deus, ele viu aqueles alimentos, aqueles animais, né, que eles comiam, que era proibido pela lei, e Deus falou assim para ele: ô Pedro, pega esses animais, mata e come. E ele falou: não, Senhor, longe de mim uma coisa dessa, jamais eu vou comer coisa imunda. Aí Deus virou para ele e falou para ele assim: ó, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes. E ao mesmo tempo que o Pedro teve essa visão, teve um homem chamado Cornélio, também que teve uma visão, e Deus falou para esse homem chamado Cornélio que ele mandasse chamar o Pedro, porque ele deveria ouvir o que Pedro tinha para falar. E ao mesmo tempo Deus falou com Pedro: vai lá e vai com Cornélio. E Pedro não sabia o que ele ia falar. E aqui no livro de Atos capítulo 10, o Pedro começou a falar. E a partir do versículo 40, eu vou ler com você, ó. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo. Olha o que o Pedro falou para eles. Que o Espírito Santo não era para todo o povo. Não a todo o povo, manifesto não a todo o povo, mas
as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que o ressuscitou dos mortos. Então, o Pedro falou assim, que o Espírito Santo, ele foi manifesto, mas não era para todo o povo. Era somente para aqueles que comiam e bebiam com eles. Ou seja, somente para as pessoas que tomavam a Santa Ceia. Isso era o pensamento de Pedro. Até então ele pensava isso. E aí ele continuou falando. Mas você repare que até hoje as pessoas têm esse pensamento. Não, a pessoa que não é batizada não pode tomar a Santa Ceia, não pode receber o Espírito Santo. E é engraçado, né? A pessoa pode receber o Espírito Santo, mas não pode tomar a Santa Ceia. E se ela não é batizada, não pode tomar a Santa Ceia. Então eles meio que se apoderam do Espírito Santo, se apoderam da Santa Ceia e proíbem as pessoas de tomar a Santa Ceia. Isso é um absurdo, proibir uma pessoa de tomar a Santa Ceia. Ah, mas a pessoa não pode tomar a Santa Ceia porque ela está em pecado. Então, meu amigo, se a pessoa que não tiver pecado, ela não precisa nem tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é exatamente para quem está em pecado. Se você está em pecado, você toma a Santa Ceia. Participa do corpo de Cristo, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai te purificar do pecado. Deus vê o pecado como uma doença. Deus vê o pecado como uma doença. E a Santa Ceia é o remédio. Quando Jesus se assentava e comia junto com os pecadores, os fariseus falaram para ele, esse homem não é de Deus, porque ele come e bebe com os pecadores. E Jesus virou para eles e falou assim, os doentes, eles precisam de médico, mas os sãos, eles não precisam de médico. Então, essa doença que Jesus estava falando era o pecado. E o remédio para o pecado é a Santa Ceia, é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo que vai ajudar a pessoa, que vai fortalecer a pessoa. Mas eles proíbem as pessoas de tomar a Santa Ceia. Eles se apoderaram do Espírito Santo, dizendo que as pessoas que não são batizadas ou que estão no pecado, o Espírito Santo não está sobre elas. E o Pedro falou aqui, no versículo 40. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi manifesto, mas não para todo o povo. O Espírito Santo é só para nós que tomamos a Santa Ceia. Presta atenção no que Pedro falou aqui. Mas aí depois você vai ver o que aconteceu mais para frente. Porque se você parar só aqui, né, eu leio aqui esse versículo e falo, não, realmente, o Espírito Santo é para quem toma a Santa Ceia, para quem frequenta uma igreja. E aí, se a gente parar por aqui, mas vamos continuar lendo. Você não pode parar, você tem que ler a Bíblia toda. Mesmo que você não leia a Bíblia toda, mas você precisa compreender. Jesus falou assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa compreender a Bíblia como um todo. Quando alguém te falar um versículo, você precisa ler o texto, o contexto, você precisa compreender. Existe outra parte na Bíblia que fala sobre aquilo. Tem coisas na Bíblia que parecem ter contradição, mas nós não tem contradição nenhuma na Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Bíblia como um todo. Porque tem parte na Bíblia que fala assim, que os justos herdarão a terra. E tem outra parte que fala que não tem nenhum justo sequer. E aí como é que vai ficar? Então por isso que você precisa compreender. E para você compreender, alguém precisa pregar. E alguém tem que pregar de uma maneira no contexto, não só fica pegando versículos isolados da Bíblia. Então o Pedro falou aqui, o Espírito Santo foi manifesto, mas não para todo o povo, somente para nós. Foi isso que o Pedro falou. O Espírito Santo é só para nós. E aí, o próprio Espírito Santo usou ele. E ele continuou falando. Versículo 42. A nós nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Olha só, as pessoas elas têm Deus como um juiz. Por isso que muita gente não se aproxima de Deus. Porque muitos pregadores, eles pregam, eles colocam Deus como juiz. E a pessoa vem na igreja para ser julgada. E aí o pregador ele começa a apontar o pecado das pessoas. E isso é um erro muito grande. Porque no passado,
no tempo da lei, os profetas da lei é que faziam isso. Os profetas que viviam no tempo da lei, e eles tinham que fazer isso mesmo, porque Deus mandava, o povo estava sob a lei aponta o pecado da pessoa, então os profetas da lei apontavam o pecado das pessoas. E as pessoas eram julgadas ali, e elas tinham que fazer sacrifícios, e dependendo do pecado, ela era condenada até à morte. Por isso que a Bíblia chama a lei o ministério da morte. Mas o ministério do Espírito é que traz vida. Então Pedro falou aqui, ele é juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, ele vai julgar. E esse é o grande problema. As pessoas têm medo do julgamento. Elas olham para Deus como se Deus fosse um juiz. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que aquele que crê em Jesus não será julgado. Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você não vai ser julgado, porque Jesus Cristo foi julgado no seu lugar. Ah, mas eu aprendi na minha igreja que vai ter o julgamento. Você aprendeu na sua igreja, você aprendeu não sei na onde, mas não é a verdade que te liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. A verdade é que quem crê em Jesus não será julgado. O Pedro falou isso, mas depois ele mudou de ideia. Você tem que ler até o final para você compreender. E ele falou, Deus é juiz dos vivos e dos mortos, e o Espírito Santo é só para nós. Só para quem come e bebe, só para quem participa da Santa Ceia. E aí ele continuou. O Pedro é o Pedro, né? Vocês sabem que o Pedro, ele deu trabalho para Jesus, hein? Ele deu trabalho. Ele cortou a orelha do soldado lá. Ele falou para os outros discípulos, todo mundo pode negar Jesus, eu vou com Jesus até o fim, eu amo. Ele sempre dava. É a natureza do ser, o ser humano erra. Por isso que você precisa ler o contexto. Se eu pegar esse versículo aqui fora do contexto, realmente o que Pedro falou aqui, que o Espírito Santo era só para eles. Não era para todo o povo, não. E que Deus ia julgar todo mundo. Foi isso que ele falou. Mas vamos continuar. Versículo 43. Aí ele continuou. Todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão de pecados. Olha só. Aí ele falou, o Espírito Santo estava usando ele. Ele falou assim, todos os profetas dão testemunho de que por meio dele, todo aquele que crê recebe o quê? A remissão dos pecados. Quando Pedro falou em remissão de pecados, sabe o que aconteceu? Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram essa palavra. Diga graças a Deus. Olha só, o Pedro não estava nem esperando. O Pedro começou a falar de Jesus, falar que ele era juiz, falar que o Espírito Santo era só para eles. Quando Pedro falou, todo aquele que crê no seu nome recebe a remissão dos pecados, o Espírito Santo caiu, desceu sobre todos que ouviram essa palavra. Todos. E eles eram gentios. E aí depois deu uma confusão. O Pedro teve que se explicar lá na igreja, lá em Jerusalém. Como é que você foi lá com os gentios? Porque o Pedro chegou lá, não, porque é proibido, um judeu não pode se misturar com um gentio. É só você ler o texto todo que você vai ver tudo que eu estou falando aqui. O Pedro falou, não, porque não pode, porque não sei o quê. O Pedro carregava consigo ainda a lei. Por isso que Pedro, depois ele entrou num acordo com Paulo. Ele falou, Paulo vai pregar para os gentios e eu vou pregar para os judeus. E Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas nesse caso aqui foi o Pedro, que Deus mandou o Pedro lá, para mostrar para ele que o Espírito Santo não era só para eles. Que a Santa Ceia não é só para eles. É isso que está acontecendo nas igrejas. Não, o Espírito Santo é só para nós, a Santa Ceia. A pessoa que não é batizada não toma a Santa Ceia. É um absurdo isso. Eu vou ministrar a Santa Ceia. Eu vou ministrar a Santa Ceia na rua, para os bêbados, para os drogados, para quem quiser tomar. É o corpo de Cristo. Jesus deu um mandamento
tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Então a Santa Ceia não é de uma igreja, não é de uma instituição, não é de um grupo de pessoas. O Espírito Santo e a Santa Ceia são para todos. Porque o Pedro falou aqui, o Espírito Santo é só para nós que come e bebe com ele. E quando ele estava falando aí no Espírito, quando ele falou em remissão de pecados, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. O povo que não tomava Santa Ceia, que não ia na igreja, que não praticava nenhuma dos mandamentos da lei, que não praticava nada. Mas quando eles ouviram essa palavra aqui, o versículo 44, Pedro falava ainda estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram essa palavra. Que palavra? Remissão de pecados. Essa é a palavra. Quando você entende que os seus pecados foram perdoados, por que você não pode tomar a Santa Ceia? Se os seus pecados foram perdoados. A não ser que você não creia. Porque, infelizmente, o evangelho que foi pregado para nós é um evangelho misturado com a lei. Não, mas porque você não pode, porque você não é casado, porque você não sei o que. Não tem essa. Você é pecador? Os seus pecados foram perdoados. Se você crê que os seus pecados foram perdoados, aliás, o Espírito Santo está em você aí. Se você crê que os seus pecados foram perdoados, nada impede. E aqui foi batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo já estava neles. Eles foram batizados no Espírito Santo. Porque diz aqui, o versículo 45, os fiéis, olha só, e os outros eram infiéis, né? Esses que estavam com Pedro, eles se achavam os fiéis, olha só. Os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, que era da lei, que guardava a lei, eles ainda guardavam a lei, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. É um dom, é um presente. E disse mais aqui, versículo 46, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro, porventura pode alguém recusar a água, ou seja, o batismo, depois que eles foram batizados? Então, olha só, o Pedro nem esperava, o Pedro nem sabia o que estava falando, o que estava fazendo. Deus falou para ele, vai lá e não pergunta nada, não duvida nada, só vai. E chegou lá, ele começou a falar, e quando ele falou em remissão de pecados, é claro que Deus perdoou os nossos pecados, de toda a humanidade, mas você precisa receber, você precisa aceitar que os seus pecados foram perdoados. Na hora que você aceita que os seus pecados é perdoado, você é batizado no Espírito Santo com fogo. E aí eles começaram a falar em línguas. Você repara que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Eles receberam o dom, o batismo no Espírito Santo. Eles nem eram batizados nas águas. Eles não tinham participado da Santa Ceia. Nunca tinham participado de Santa Ceia. Não sabia nem o que era isso. Mas quando eles ouviram falar em remissão de pecados, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram. E você vai ouvir essa palavra? Ou você vai continuar achando que você não é digno do Espírito Santo, que não é bem assim, que Deus não perdoou todos os seus pecados e tudo isso que você já acredita até hoje? Todos aqueles que ouviram essa palavra de remissão de pecados, eles foram batizados no Espírito Santo. E eles falaram em línguas. Eles receberam o dom e eles foram salvos. Aí depois foram batizados nas águas e depois, provavelmente, eles foram batizados, eles participaram da Santa Ceia. Então, eu não consigo entender como é que uma igreja proíbe. Tudo bem, é a doutrina da igreja, eu não vou criticar. Mas, na minha concepção, está errado. Eu não consigo compreender isso. A Santa Ceia é para todos. Todas as pessoas. Porque se a pessoa vai até uma igreja, ela vai buscar a Deus naquela igreja. Aí quando chega lá, o pastor fala, você não é batizado, então não vai receber a Santa Ceia. Nem vai receber o Espírito Santo. E eles não eram batizados e nem tomavam a Santa Ceia e foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque eles creram. A palavra-chave foi aqui no versículo 44, quando Pedro falou, aliás, no 43, né, quando ele falou da remissão dos pecados. Quando ele falou da remissão dos pecados,
todos aqueles que ouviram receberam o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E você também pode receber o batismo no Espírito Santo. Como? Se qualificando para isso? Não. Crendo que os seus pecados estão perdoados. Quando você crê que todos os seus pecados estão perdoados, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode tomar a Santa Ceia, e depois o Espírito Santo vai te qualificar para as coisas. Vai acontecer o fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, essas coisas. E isso não são obras, são frutos, são diferentes. Não adianta eu pregar para você ter domínio próprio, porque eu pregar sobre domínio próprio não vai produzir domínio próprio. Mas você crê que foi perdoado dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo vai produzir em você domínio próprio. Temperança, alegria, paz, amor. Ele vai produzir isso em você. Eu não tenho que pregar sobre o amor. Eu não tenho que pregar sobre a alegria. Ah, você tem que ser alegre. Tem crente que fala isso. O crente com a cara feia, uma carranca dos infernos, pregando sobre alegria. Não combina. E eu não preciso pregar sobre a alegria, eu não preciso pregar sobre o amor, eu não preciso pregar sobre essas coisas. Mas você precisa entender que os seus pecados foram perdoados, e uma vez que você entende que os seus pecados foram perdoados, e você aceita isso, porque não adianta também eu pregar e você não aceitar, você ficar retrucando por dentro, você fica se lembrando dos ensinamentos aí que você recebeu, tudo errado, por isso você está com essa cara feia aí, uma carranca. Creia que Jesus perdoou você, Ele amou você, Deus te amou de tal maneira, e te ama, né, que deu o Filho dele para morrer por você. Ele morreu para você ter vida. Ele foi condenado, crucificado, para você ser justificado. Então não tem condenação, Deus não vai julgar você. Entenda isso, Deus não vai julgar você. Ele julgou Jesus no seu lugar, Jesus tomou o seu lugar. Seria injusto se Deus julgasse você, aliás, julgasse Jesus pelo seu pecado e depois julgasse você pelo mesmo pecado. Não tem cabimento uma coisa dessa. O mesmo pecado não pode ser punido duas vezes. Uma pessoa que cometeu um crime, ela não pode ser punida duas vezes pelo mesmo crime. Então, Deus é justo. E quando eu falo para você que Ele perdoou os seus pecados, essa é a justiça de Deus. Deus é justo. O pecado que Ele puniu em Jesus, Ele não vai punir em você. Se Ele condenou Jesus pelos seus pecados, Ele não vai te condenar pelos mesmos pecados que Ele condenou Jesus. Jesus foi julgado e condenado, e nós somos julgados e condenados junto com Ele. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Aí eu não posso fazer nada. A minha obrigação é falar para você o que eu recebi de graça. Jesus falou, de graça recebestes e de graça dai. É o que eu estou tentando fazer com você. Eu acredito que os meus pecados foram perdoados. E por isso que eu estou pregando para você. Eu até gostaria que você acreditasse também, mas aí depende de você. Eu acredito que os meus e os seus pecados também foram perdoados. E eu aceitei o perdão de Deus. Eu creio que meus pecados foram perdoados, que Jesus foi julgado no meu lugar, no seu. Agora você precisa acreditar, você precisa aceitar, você precisa receber. E eu vou começar a ministrar a Santa Ceia, para quem quiser participar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Que os seus pecados foram perdoados. E quando Pedro, ele nem queria falar isso, mas quando ele falou, o Espírito Santo usou a boca dele para falar. Quando ele falou, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração por você agora. Eu queria que você abrisse o seu coração. Creia, você foi perdoado. Por que você foi perdoado? Porque Deus te ama. Essa é a nova aliança. Na antiga aliança, você tinha que amar a Deus. Eu e você tinha que amar a Deus. Só que nós não conseguimos. Né? O primeiro mandamento da lei é esse, amar a Deus de todo o coração. E nós não amamos a Deus. Só que Deus continuou nos amando. Na antiga aliança, a gente tinha que ser fiel a Deus, só que a gente não conseguiu. E a Bíblia diz, mesmo que o homem for infiel, Deus permanece fiel. E pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus,
Ele enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. E ele morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. Os seus pecados, os meus pecados, estão perdoados. Você aceita isso? Então eu vou fazer uma oração por você e você vai ser batizado no Espírito Santo agora. Você recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você para sempre. E aí, se você não é batizado nas águas, depois você vai ser batizado nas águas. Se você nunca participou da Santa Ceia, você vai participar da Santa Ceia. Eu vou ministrar a Santa Ceia para você, se você quiser. Ou você pode ir numa igreja e tomar a Santa Ceia, não importa. Importa que você tome a Santa Ceia, que você receba o perdão dos seus pecados, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu estou aqui, meu Deus, com a Tua palavra, e eu acredito que o Espírito do Senhor está sobre mim, e que o Senhor me ungiu para pregar essas palavras, o Senhor me capacitou, meu Pai. O Senhor me deu esse entendimento que os nossos pecados estão perdoados. E eu acredito de todo o meu coração que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Todo mundo. Mas tem pessoas que precisam crer e precisam receber. E essa pessoa que está orando comigo, ela crê de todo o coração que ela é amada pelo Senhor, que ela foi perdoada, que ela receba o dom do Espírito Santo. Receba o dom do Espírito Santo, comece a falar em línguas e o Espírito Santo vai produzir frutos na sua vida. Você vai produzir paz, você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que você não sabe explicar de onde vem, mas é o Espírito Santo que está sobre você. E não importa os seus pecados foram perdoados e o Espírito Santo está sobre você. E muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Você não vai colher o mal que você plantou, não. O mal que você plantou, Jesus colheu na cruz. Você vai colher o bem. Coisas boas vão acontecer na sua vida. O seu corpo vai começar a produzir saúde. A sua alma vai sentir paz, vai sentir alegria. Muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Eu estou declarando isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no seu coração diga amém, diga eu recebo, diga graças a Deus. E você vai ver que muitas coisas boas vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe e fique com Deus.